paz do Senhor a todo o povo de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Gilson Ferreira. Estou aqui neste momento para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. E você que tem uma Bíblia, acompanhe comigo o texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 8 e versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Estamos diante de um texto bíblico, diante de uma palavra de Deus, que vai falar sobre um personagem conhecido como Noé. Noé é um grande homem de Deus, que tinha contato com Deus, que tinha intimidade com Deus. Mas para entendermos esta mensagem é necessário voltar um pouco na história bíblica, em que a Bíblia diz que após Deus haver criado o céu, criado a terra, criado tudo que no céu e na terra existe, a Bíblia diz que Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus estabelece, Deus constitui e Deus levanta a primeira família sobre a face da terra. Mas Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. E diz a Bíblia Sagrada que o homem não teve a capacidade de obedecer a ordem de Deus, o mandado de Deus, de tal maneira que comeram do fruto proibido, caíram no pecado da desobediência. E diz a Bíblia Sagrada que daí em diante os descendentes de Adão e Eva nasceram debaixo ou sob a maldição do pecado. De tal maneira que Deus olha desde o céu e Deus vai pensar como Ele vai fazer para acabar com toda a maldade, todo o pecado, toda a corrupção e toda a podridão que havia sobre a face da terra. E a única maneira que Deus encontrou para acabar com todo o pecado e toda a sujeira que havia sobre a face da terra era exterminando a raça humana, o homem que Ele havia criado com as suas próprias mãos. Então Deus está pensando, está planejando, está projetando o que Ele vai fazer com a humanidade, com toda a raça humana, com todas as obras que Ele havia criado. E enquanto Deus está pensando, está planejando, Deus está observando sobre a face da terra, está olhando a face da terra, quando de repente Deus Ele se agrada de alguém, Deus se alegra em alguém, Deus se agracia de alguém, e o nome deste alguém é Noé. Pois a Bíblia Sagrada diz que Noé era um homem reto, justo e íntegro. Um homem que andava com Deus, diz a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, a Bíblia está querendo dizer que Noé era um homem que andava conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que os homens estavam debaixo do pecado, debaixo da violência, debaixo da maldade e fazendo tudo aquilo que a carne gosta e que Satanás se agrada. Mas no meio de tanta corrupção, no meio de tanta Maria vai com as outras, no meio de tantas pessoas que eram influenciadas, levadas uma pela cabeça da outra, Deus encontrou Noé andando na contramão da lógica. Deus encontrou Noé andando na contramão da humanidade, andando na contramão da carnalidade, andando na contramão da vontade de Satanás. Noé era um homem que ainda temia a Deus e procurava se apegar nas palavras, nos mandamentos e na vontade de Deus, de tal maneira que Deus se agrada de Noé e decide levantar Noé para fazer uma grande obra, para ser um grande homem de Deus sobre a face da terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus chama Noé e o convoca e diz: Noé, estou com um plano, estou com um propósito, estou com um desejo, e o plano, o propósito é este: eu irei destruir toda a humanidade. Eu irei destruir tudo aquilo que eu criei, aquilo que eu constituí, aquilo que eu edifiquei, aquilo que eu formei. Eu vou destruir tudo isso daí, Noé. Mas porém em ti eu edificarei uma nova geração, uma geração de homens e mulheres que tenham contato com Deus, comunhão com Deus, que queiram estar perto de Deus, que queiram viver
com Deus, andar com Deus. Então, nesta palavra, o que eu venho entender é que Deus, Ele não está à procura de quantidade, Deus não está à procura de multidão, Deus não está à procura de número, Deus está à procura de um homem ou de uma mulher que abra o coração e deixe ele entrar para ele realizar uma grande obra. E eu quero acreditar que você é este alguém que Deus está procurando, que você é este alguém que Deus vai levantar para fazer uma grande obra sobre a face da terra. O próprio Jesus, quando ele estava na terra, enquanto ele pregava, ensinava os seus discípulos, certa feita, ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus não disse na onde tiver 10, na onde tiver 100, na onde tiver 1000, na onde tiver 100.000, na onde tiver 1 milhão. Não, ele disse na onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, na onde tem 2 ou 3 que adora, na onde tem 2 ou 3 que tenha compromisso, na onde tem 2 ou 3 que obedeça, que sejam fiéis a ele, que se consagrem, que tenha compromisso com a palavra, com a santidade, que tenha compromisso com o reino de Deus. Jesus se fará presente no meio deles, na vida deles. E eu quero acreditar que este alguém que Jesus está à procura é você. É você que Deus está procurando para levantar, para realizar uma grande obra sobre a face da terra. É você que Deus está procurando para fazer uma revolução no meio da sociedade na onde você vive, na onde eu vivo, no meio de tantos iguais, no meio de tanta treva, de tanto pecado, tanta corrupção. Deus encontrou em Noé a oportunidade de estabelecer uma nova geração, uma geração de homens e uma geração de mulheres de Deus, com compromisso com Deus, com a palavra e com a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus vai dar uma ordem para Noé, dizendo: Noé, tu construirás uma grande arca, e dentro desta arca tu vai entrar, a tua família, as tuas noras e os animais que a ti eu enviarei. A Bíblia Sagrada diz que Noé, ele termina de construir a arca, Noé termina de edificar a arca, mas a Bíblia Sagrada diz que enquanto Noé construía a arca, enquanto Noé formava aquela arca, ele fazia missão, ele pregava, ele evangelizava, ele convidava as pessoas para se arrependerem, ele convidava as pessoas para abandonarem os seus maus caminhos e entrar dentro daquela arca, porque quem entrasse naquela arca receberia a salvação, o livramento do castigo, do juízo e do dilúvio que Deus haveria de mandar sobre a face da terra. Mas os homens rejeitaram a oportunidade, de tal maneira que quando Noé termina a arca, ele entra com a sua família, Deus envia os animais e entram dentro da arca com Noé e toda a sua família. A Bíblia diz que Deus vem e tranca a arca pelo lado de fora. De repente aqueles homens vê a água caindo, vê a chuva descendo, batem na porta, mas já eram tarde demais. A oportunidade, a vez deles já havia passado. O que eu aprendo aqui é que tem 3 coisas que vai e não volta. A primeira coisa que vai e não volta é uma flecha atirada. Uma flecha lançada, ela vai e não volta. A segunda coisa que vai e não volta é uma palavra falada. Uma palavra dita, uma palavra falada, ela vai e não volta. E a terceira coisa que vai e não volta é uma oportunidade perdida. A oportunidade, ela é exclusiva e muitas vezes a oportunidade, ela é única, ela é singular. Aqueles homens perderam e rejeitaram a oportunidade de receber o livramento, a salvação da parte de Deus. Mas o que eu quero dizer para você neste dia de hoje é que não perca a oportunidade de servir a Deus. Não perca a oportunidade de adorar o nome do teu Deus. Não perca a oportunidade de se preparar para entrar na presença de Deus. Não perca a oportunidade de se preparar para ir morar no céu, porque é verdade que a qualquer momento a trombeta vai tocar, e só vai ir morar no céu aqueles que abraçaram a oportunidade, aqueles que se prepararam, que se aprontaram para se encontrar com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada vai nos informar
A palavra de Deus vai nos relatar que Adão, ou melhor dizendo, que Noé e sua família e todos os animais estão dentro da arca. Deus envia água, Deus envia chuva, Deus envia o dilúvio, e diz a Bíblia que 40 dias e 40 noites, a chuva incessante, a chuva abundante, ela desceu. Deus abriu as portas dos abismos celestiais, Deus abriu a porta das águas, as águas inundaram a terra, e diz a Bíblia que toda substância, toda criatura, todo ser vivente que havia debaixo do céu, Deus destruiu pelo poder das águas diluvianas. Mas a Bíblia Sagrada diz que já havia passado 150 dias, Noé, a sua família e os animais estavam dentro daquela arca. A Bíblia vai nos informar que aquelas águas eram as águas do dilúvio, e aquelas águas não eram águas tranquilas, não eram águas calmas. A Bíblia vai nos informar e vai nos revelar que aquelas águas eram águas agitadas, águas tribulosas, águas que arrebatavam, que açoitavam e lançavam aquela arca de um lado para o outro, de tal maneira que eu penso comigo, Noé pensando consigo mesmo e com toda a sua família, Noé dizia que não só morreram aqueles que estavam fora da arca, como também ele e sua família também iriam morrer, porque as águas estavam agitadas, estavam perturbadas, estavam lançando a arca de um lado para o outro, quando de repente no capítulo 8 e no versículo de número 1 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Noé, de todo animal, de todo gado, e Deus fez passar um vento sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou da família de Noé, Deus se lembrou dos animais que estavam dentro da arca com Noé, de tal maneira que Deus faz um vento soprar, um vento que traz calma, um vento que traz aquietação, um vento que traz tranquilidade para Noé, a sua família e todos que estavam dentro daquela arca. E a palavra profética que eu quero deixar para a tua vida neste dia de hoje é que assim como Deus ele se lembrou de Noé, da família de Noé, Deus está se lembrando de ti, Deus está se lembrando da tua família, Deus está se lembrando do teu casamento, aquele teu filho que está nas drogas, aquele teu marido que está na bebedice, aquela tua esposa que não tem compromisso com Deus. Deus está se lembrando neste dia de hoje, pois a própria palavra de Deus ela vai nos informar que uma mãe ela pode se esquecer do seu filho que cria, do seu filho que amamenta, de forma que não se lembre dele ou que se esqueça dele, mas a palavra de Deus continua dizendo: mas eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Pode um pai se esquecer do filho, pode uma mãe se esquecer do filho, pode o filho se esquecer do pai, se esquecer da mãe, pode um irmão se esquecer do outro irmão, pode um parente se esquecer do seu parente, pode um crente se esquecer do outro crente, do seu irmão, mas Deus é um Deus que ele não sofre de amnésia nem de esquecimento. E assim como Deus, ele se lembrou de Noé dentro daquelas águas, dentro daquela arca, Deus está se lembrando de você nesta tarde. Deus está se lembrando de ti, Deus está se lembrando da aliança, Deus está se lembrando das tuas lágrimas, Deus está se lembrando da tua oração. E assim como Deus fez aquele vento passar, de tal maneira que trouxe quietude, que trouxe tranquilidade, paz para aquelas águas, eu profetizo que o vento de Deus, ele está indo de encontro com a tua vida, e que toda água agitada na tua vida, e que toda agitação no meio da tua família, e que toda tribulação dentro da tua casa, o vento do Espírito, ele vai passar aí, ele vai soprar aí, e com certeza vai trazer paz, vai trazer quietude, vai trazer tranquilidade, vai trazer alegria, e tu glorificará o nome do Senhor teu Deus. Assim como Deus, ele se lembrou de Noé, Deus está se lembrando de você, Deus está se lembrando da tua família. E assim como Deus fez aquele vento soprar e trouxe quietude e calma para aquelas águas,
Deus está soprando o vento do seu espírito e tudo que está agitado na sua vida, neste dia vai se tranquilizar, porque Jesus de Nazaré está se lembrando de você. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para a tua vida, para a tua meditação, e que Deus te abençoe, abençoe tua família, abençoe teu casamento, abençoe tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.